Olá, você já ouviu falar da fase um da validação de limpeza? Já pratica na sua empresa? Conhece pelo menos um pouquinho? Nunca ouviu falar? Enfim, assiste o vídeo até o final que eu vou te contar tudinho sobre a fase um da validação de limpeza. Fase um da validação de limpeza. Nada demais, nada muito diferente do que você já vinha fazendo na sua empresa, só que agora as fases da validação, não só de processo, mas também de limpeza, elas estão muito bem definidas. Elas têm um início e elas têm um fim. A fase um da validação de limpeza, especificamente, ela trata de duas situações. Uma, o desenvolvimento do procedimento de limpeza. Dois, qualificação dos equipamentos que realizam a limpeza, que a gente está falando tanto de sistemas SIP quanto sistemas COP, Clean in Place, Clean Out of Place. Enfim, para a gente entender melhor como desenvolver essa atividade dentro dos estudos de validação, é importante que você entenda, primeiro, como vai ser a sua limpeza. É uma limpeza manual, semiautomática, totalmente automática, porque isso vai fazer toda a diferença. Vamos pensar na situação mais complexa, na qual você tem um sistema SIP ou um sistema COP. Você tem equipamentos que vão te auxiliar no processo de limpeza. A primeira coisa, quando a gente pensa em fase um, é a qualificação desses equipamentos. Sim, é um pré-requisito para a fase 2 de validação de limpeza, a qualificação desses equipamentos. Então, a gente está falando de instalação e de operação. Obviamente, o melhor cenário é que a gente tenha uma qualificação do tipo FAT e uma qualificação do tipo SAT. Importante que tenham as duas fases aí da qualificação. Mas enfim, o foco desse vídeo não é qualificação, então vou tentar simplificar ao máximo. A fase um da validação de limpeza, quando você tem esses equipamentos, ela se inicia lá na URS, no requerimento de especificação do usuário. Então, toda a estrutura necessária para a instalação desse equipamento, ela já tem que estar prevista, as funcionalidades, painel de comando, estrutura, enfim, tudo que é importante dentro da URS, ela tem que ser contemplada, e este documento ele vai fazer parte da validação de limpeza da fase um, não somente fica restrito à qualificação de equipamentos. Então, o que a gente precisa entender é, dentro daqueles produtos que vão naquele equipamento, qual é a melhor receita, né, depois, obviamente, da qualificação dos equipamentos de limpeza, qual é a melhor receita para eliminar completamente os resíduos que vão passar ali, né, os resíduos dos produtos que vão passar naquele equipamento. Essa parte de desenvolvimento da receita, do procedimento de limpeza, ela também faz parte da fase um. Obviamente, não tem equipamentos de limpeza, não tem o sistema SIP ou COP, então a gente vai ter uma limpeza manual. Todo esse desenvolvimento, desde a escolha do detergente, de acordo com a formulação do seu produto, escolha do sanitizante, a forma como você vai limpar, se vai ter algum tipo de fibra, fibra azul, fibra branca, a forma de esfregação, quantos ciclos de água potável purificada, WFI, se há alguma necessidade de ajustes de temperatura, principalmente quando a gente tem formulações mais oleosas, que tem uma dificuldade maior de remoção. Interessante a gente pensar em uma elevação de temperatura da água de enxágue para facilitar a remoção desses resíduos. E além de necessidade, se a gente vai falando de um tanque, por exemplo, a necessidade de agitação desse tanque, enfim, todos esses parâmetros que aqui nós vamos também, né, igual a validação de processo chama de parâmetros críticos, mas aqui não do processo e sim da limpeza, eles são fundamentais aqui nesta fase um. Então, esse passo a passo, essa construção desse procedimento de limpeza, ela tem que ser documentada. Então, todos os desafios, tanto dos parâmetros quanto do ciclo de enxágue, do volume de água que vai ser adicionado, ele tem que ser documentado.
Quando a gente pensa em uma fase 1, além da documentação de qualificação de equipamentos, né, que como eu falei, não é o foco aqui, qualificação de equipamento de limpeza, não só do equipamento produtivo, né, só para a gente estar destacando aqui. Além dessa documentação, então, a gente tem a necessidade de um protocolo específico de fase 1, mas muito simplificado quando comparado com o protocolo de fase 2, que é a validação de limpeza tradicional, na qual nós estamos acostumados. Então, um protocolo simples, você vai documentar cada uma das etapas que foi realizado, a limpeza, e no final você vai emitir um relatório. O que é importante dessa fase de desenvolvimento do procedimento é você registrar, né, você fotografar cada uma das etapas e fazer o desafio do visualmente limpo. Então aqui a gente pode utilizar algumas técnicas, né, de impregnação desse equipamento sujo, como é o caso de solução de uma riboflavina, e você vai documentando, né, conforme o processo de limpeza for acontecendo, essas remoções. Já vai sinalizando quais são os possíveis pontos críticos desse equipamento, e no final você tem que comprovar, através do visualmente limpo, se houve a remoção ou não dessa riboflavina. O uso de uma luz negra aqui é bem interessante, ela ajuda muito na construção desse procedimento. E, além disso, a questão de residual. Você pode sim fazer uma amostragem micro, mas aqui você não vai precisar acompanhar 3 limpezas consecutivas. Isso fica lá para a fase 2 da validação de limpeza. O importante aqui é você monitorar se esse detergente, se esses ciclos de enxágue, se o sanitizante que você escolheu, ele está sendo eficaz no sentido de remover essa carga microbiana inicial. Então, acho que uma amostragem micro é legal. Lembrando que quando a gente fala em sanitizante, também faz parte da fase 1 da validação, o teste de eficácia do sanitizante. Então, a gente pode cruzar as informações ou a gente faz uma referência dentro do protocolo da fase 1 sobre esse teste de eficácia do sanitizante. A gente pode trazer também uma necessidade aí, uma necessidade não, a gente pode trazer a validação do método do detergente, é importante também, e a questão da amostragem do ativo. Se você já tiver um método validado, é interessante fazer a amostragem. Se o método ainda está sendo desenvolvido, você pode, ainda nessa fase, partir para um teste mais simples de condutividade ou de TOC. Ainda é permitido na fase 1. Na fase 2, testes de condutividade e TOC não pode mais, tem que ser teste específico, ok? Totalmente validado segundo a RDC vigente de validação de metodologia analítica. Mas na fase 1, se você não tem o método ainda validado, é aceitável TOC e condutividade, certo? No final, né, depois de todos os testes executados, todos os parâmetros mais ou menos aí acertados, definidos, você vai fechar esse relatório e a partir do momento que você documenta toda essa etapa, toda essa construção do seu procedimento, você pode seguir para a fase 2 de validação, que é a validação tradicional que a gente já conhece. É importante que ainda na fase 1, toda a avaliação, né, de pior caso, a matriz de pior caso, ela já esteja definida. Então você já sabe qual é o seu pior caso, se você puder trabalhar já no desenvolvimento desse novo procedimento de limpeza ou numa otimização de um procedimento de limpeza, se você já puder colocar e acompanhar o pior caso, é legal. Não precisa de 3 lotes, às vezes um lote é suficiente, ficou na dúvida, coloca 2, mas não há aquela necessidade dos 3 lotes consecutivos. Não, isso é sempre na fase 2, ok? Agora, uma coisa importante também dentro desta fase 1 é que esse procedimento de limpeza, ele não pode ser implementado, certo? A gente está pensando aqui numa validação de limpeza prospectiva. Nós vamos testar e desafiar este procedimento na fase 2. A partir do momento que a gente faz o acompanhamento deste procedimento recém-desenvolvido na fase 2 e consegue comprovar, de fato, a remoção de residual de ativo de micro-organismos,
de detergente desanitizante dentro dos critérios de aceitação previamente calculados, aí sim a gente pode implementar este procedimento e treinar os colaboradores. Enquanto ele estiver na fase 1 e durante a fase 2, esse procedimento ele não pode ser implementado e de forma alguma ele pode ficar vigente, em ser o documento oficial em uso. Basicamente, é isso. Existem alguns detalhes técnicos importantes que a gente ainda realiza na fase 1, como é o caso de agrupamento de equipamentos, mas eu vou deixar para um vídeo específico. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve!